Isso aí, galerinha, essa questão é uma questão muito bonita, muito trabalhosa também, é natural o cara ficar travado. Essa pode vir para muito professor aí que não vai conseguir sair na hora, que é uma questão chatinha. O cara tem que entender o que ele está fazendo. Olha só que bonito. É o volume 2, bonito, volume 2, página 32, questão 15, falava o seguinte: um observador, ó, voltado para um espelho plano E, aqui o espelho plano E, que se encontra a 5 metros de distância do espelho, deve enxergar por reflexão em tal espelho a imagem de um vaso com a altura de 1,5, eu juro que é um vaso, a altura de 1,5 metros, que se encontra 2,5 metros nas costas do cara. Então está ali o olhinho dele apontando para o espelho. A figura ficou linda, né? Determine a altura mínima que este espelho deve ter para que o observador enxergue a imagem inteira do vaso. Então tu quer saber que altura essa coisa tem que ter para esse cara poder conseguir enxergar isso aqui. Olha a saída para isso, cara, porque assim, ó, eu sei as leis da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então eu poderia ficar vendo qual é a posição que esse raio tem que bater no espelho para poder voltar no olho do cara. Eu poderia ficar chutando até conseguir, putz, achei o raio. Só que melhor que isso é lembrar que a luz anda em linha reta e que a imagem gerada por um espelho plano fica à mesma distância do espelho, certo? E é mesmo tamanho. Então antes de mais nada eu vou fazer o seguinte, ó, vou prolongar, porque isso aqui tudo é virtual, vou até fazer pontilhados. Beleza? Vou pegar essa distância toda de 7,5, concorda comigo? 7,5, e vou desenhar a imagem. Beleza? A luz não anda em linha reta, então a luz tem que vir de lá e bater no olho do cara. A luz tem que vir de lá, concorda comigo? Bater no olho do cara, certo? Tu vê, ó, mas eu não estou entendendo como é, a luz não vai vir de trás do espelho, não, a luz vai vir daqui, vai bater ali, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e vai ir para o olho do cara. Mas eu não vou ficar fazendo um monte de raio até acertar, eu faço a imagem e a partir da imagem trago o raio. Olha que legal, né, cara? Então, putz, aí resolve bem. A mesma coisa, ó, esse raio, na verdade, ele foi até o espelho, bateu no espelho, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, foi pro olho do cara. Ou seja, só precisa ter esse espelhinho aqui, cara. Um espelhinho pequenininho daquele tamanho ali, o cara enxerga o vaso todo. Que viagem, né, cara? Só porque a luz anda em linha reta. Mas o bacana é tu lembrar de primeiro fazer a imagem e a partir da imagem traçar os raios, senão o cara fica perdidão. Agora acabou a física, agora nós vamos ter que usar o que nós temos de conhecimento de geometria para achar o tamanho daquele risquinho ali. Olha só. Aqui eu tenho, né, esse ângulo é igual a esse, certo? Concorda comigo? E eu também poderia fazer a mesma coisa aqui em cima. Né? Esse triângulozinho de baixo é igual ao triângulo de cima. Pena que os tamanhos não ficaram adequados, né? Deveria ter feito grandão para a gente poder enxergar isso melhor. Mas olha só, ele falou a altura do sujeito. Ele não falou, até porque eu acho que eu não vou precisar. Eu preciso desse tamanho aqui. Que tamanho é esse aqui? Vocês enxergam que esse tamanho aqui é a diferença entre a base do triângulo de cima e a base do triângulo de baixo? O ideal é a gente poder fazer maior, porque pensa bem, ó, aquele espelhinho ele está aqui na verdade. Ele está aqui, ó, entre essa pontilhada e essa pontilhada. Certo? Ou seja, ele é a metade desse triângulo aqui, mais a metade daquele triângulo ali de cima. Então, se eu descobrir essa base aqui e essa outra base aqui, certo? Eu subtraio, eu divido ambas por 2 e somo essas metades e eu vou ter o tamanho do espelho. Então, agora o objetivo é esse, é descobrir aquele tamanho X ali, né? Eu sei que isso aqui é 1,5. Aliás, ó, isso aqui, ó, essa pontilhada aqui, ó, ela vai bater lá. Então isso aqui tudo é 1,5. Se eu descobrir esse tamanho aqui, né, eu mato a charada. Se eu descobrir esse tamanho aqui, esse ângulo ali vai ser igual a esse ângulo aqui. Então se eu descobrir esse tamanho aqui, é só subtrair de 1,5, eu mato a charada.
seguinte, eu vou desenhar melhor, que eu queria que vocês enxergassem bem bonitinho o que está acontecendo ali. Eu queria poder fazer de um jeito que vocês não ficassem com dúvida nenhuma. Deixa eu redesenhar. Expliquei como é que é a ideia, mas eu quero deixar bem claro então. Vou fazer inclusive assim. Vou fazer um cara bem grandão. Vou fazer o meu vaso aqui bem simples, assim, para não ficar preocupado com o tamanho do vaso. O cara está aqui, eu sei que isso é 5 e que isso é 2,5. Eu sei que isso é 2,5. Aqui é um espelho. O que eu fiz primeiro? Peguei esse tamanho e coloquei ele lá para trás. Essa distância tem que ser igual a essa. Isto é a imagem. Objeto, imagem. Aqui é o observador. Não confundir o objeto com o observador. A luz anda em linha reta, que está o olhinho dele. Já que a luz anda em linha reta, eu sei que para ele poder ver a imagem toda, um raio de luz tem que vir da cabeça da imagem e atingir o olho dele. Um raio de luz tem que vir do pé da imagem e atingir o olho dele. Então eu descobri que era esse espelho que eu preciso. Certo? Que é o tamanho X que eu quero descobrir. Concorda comigo? Já que a luz anda em linha reta, essa luz que atingiu o olho dele vindo da parte de cima da imagem, da cabeça da imagem, saiu esse raio de luz, na verdade verdadeira, da cabeça do objeto. Concorda comigo? Eu vou precisar dessa pontilhada aqui, ó. Essa pontilhada, vou até fazer uma cor diferente, vou precisar dela. Essa pontilhada aqui é a reta normal. Observe que essa primeira reta normal está bem na parte superior do espelho. Tudo bem para vocês? Esse raio, de onde é que ele veio esse raio? Já que ele saiu do pé da imagem, é porque ele veio do pé do objeto. Já que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, essa pontilhada aqui é a reta normal. Concorda comigo? Ou seja, aquele distância x eu quero achar nessa mesma distância x aqui, né? Concorda? Legal. Bom, isto aqui, eu posso chamar de y. Eu sei esse tamanho, na verdade, é 1,5. 1,5. Eu sei esse tamanho. Quem que é esse tamanho x, se a gente for raciocinar? Eu poderia pegar isso aqui que eu tinha falado, olha só, essa pontilhada, ela não precisa ser obrigatoriamente na cabeça da imagem, né? Eu tinha falado para vocês que isso aqui estava alinhado, né? Refazendo o desenho, percebo que não é obrigatório esse alinhamento, certo? Esse alinhamento não é obrigatório. Mas vem cá, então o que eu preciso? Se eu descobrir esse tamanho todo e descobrir depois esse outro tamanho, eu posso subtrair, né? Um no outro e achar o x. Concorda comigo? Achar esse tamanho aqui, o que eu posso fazer para achar esse tamanho? Como é que eu matei essa questão, meu Deus? Eu vou lá só ele informa alguma coisa de ângulo? Não, o observador voltado para o espelho, encontra 50 de distância, enxerga no meio de reflexão desse espelho a imagem do vaso, com a altura de 1,5, que encontra-se a 2,5 de suas costas, determina a altura mínima que esse espelho deve ter para que enxergue o vaso. Agora só falta um pouco de geometria básica mesmo. Deixa eu pensar uma outra forma de matar isso aqui. Aqui eu tenho um triângulo. Triângulos, dois inclusive, né, que são semelhantes. Concorda comigo? Eu ainda tenho esse outro triângulo aqui, eu não conheço ele. Mas olha só. Esse cara aqui, cara, eu vou sair dessa. Essa luz está sendo refletiva. Ele não falou do cara, ele precisa. Pode falar. Eu vou pegar esse exemplo daqui com. Isso. O problema é que isso aqui, né? Não é necessariamente igual a isso, certo? Senão eu teria um triângulo, poderia calcular a hipotenusa dele, mas não é o que eu quero ainda. Só deixa eu ver, falta uma coisa muito idiota para fazer aqui. Vamos lá, acorda para a vida um pouco. Isso aqui, cara, eu não sei o que, eu sei dar. Que triângulos que eu tenho aí, por exemplo? Eu tenho um triângulo grandão, que é 7,5. 7,5. E aí é que tá, eu não tenho esse outro cateto dele. Porém, eu tenho o direito, se eu quiser, já que ele falou a altura do sujeito,
Então eu posso modificar a altura do sujeito do jeito que eu quiser. Inclusive esse cara pode ter uma altura de tal forma que essa pontilhada bata bem no objeto. Posso? Não posso? Ele pode ter essa altura aqui conhecida, não é? Então eu posso resolver por essa hipótese. Então beleza, fiz de uma forma que essa minha pontilhada aqui atinge exatamente aquela posição. Então tu tem razão, esse triângulo aí existe, certo? Que outro triângulo que eu tenho além desse? Olha só esse triângulo aqui em cima. Vocês concordam que esse triângulo tem o mesmo ângulo? Porque ó, retas paralelas cortadas por uma outra reta. Esse ângulo é igual a esse, né? Concordam comigo? Como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, aqui tem outro triângulo retângulo, né? Que vai ter que ser semelhante a esse, já que eles têm o mesmo ângulo. Um de 90 graus e o outro ângulo que eu chamei de linha. Que tamanho é esse aqui? 5 é a base. Vai ou não vai dar para achar esse tamanho x aqui? X não, vou chamar de outra coisa, y. Dá, né? Por semelhança de triângulo, a base dividido pela base é igual à altura dividido pela altura. 7,5 dividido por 5 é igual a 1,5 dividido por y. Quanto é y então? Y é igual a 5 vezes 1,5 dividido por 7,5. Esse vezes esse vai dar 7,5, vai dar 1. Y é igual a 1 metro. Então eu descobri esse tamanho aqui, ó, 1 metro. Que é a base desse triângulo aqui, né? A base desse triângulo grandão que se formou aqui, né? Certo? Quanto que é essa parte aqui de baixo? 1,5. Não é isso? Então vamos lá. Essa parte toda aqui é 1,5 e aquela parte toda ali de cima é 1 metro. O que é o espelho? O espelho tem... o espelho é a metade desse cara aqui, né? Já que essa pontilhada aqui está batendo exatamente aqui. Concorda comigo? Essa outra pontilhada está dividindo esse triângulo ao meio. Então o espelho é a metade da base desse triângulo, né? Como esse triângulo deu 1 metro, o espelho tem que ter meio metro, 0,5 metros. Então o x, que é o que nós tínhamos achado, era 0,5 metros. Agora olha só, eu que teoricamente dou aula de física e de matemática, estou acostumado com a matéria, demorei um tempão para poder fazer os triângulos e achar a explicação. Se nós fizermos por essa técnica, talvez demore muito. De repente seria interessante a gente perceber uma outra maneira de fazer essa questão. Porque vocês viram que foi independente da altura do observador? O cara podia ter 1 metro, 5 metros ou meio metro. O espelho só ia precisar mudar de posição do espelho. Mas o espelho precisaria ter 0,5 metros para observar esse objeto. Qual era a altura do objeto? 1,5. Quantas vezes menor que o objeto foi o espelho? 3. Nós temos que entender por que foi 3 vezes menor. Onde é que está esse 3 aí na brincadeira? Certo? Por que foi 3? Então o que eu vou pensar aqui? Deixa eu ver. Distância do sujeito ao espelho? 5. Não é isso? Distância do objeto ao espelho? 7,5. E distância do objeto que vai ser visto ao observador? 2,5. Se eu pegar a distância do objeto ao espelho e dividir pela distância do objeto ao observador, 7,5 dividido por 2,5, 3. Então pronto. A próxima vez que me cair uma questão dessa, eu vou pegar a distância do objeto que vai ser observado até o espelho, 7,5, esse mais esse, certo? 7,5. Vou dividir pela distância do objeto ao observador, 2,5. E esse valor vai ser quantas vezes menor que o objeto o espelho precisa ser para poder ver o objeto. Qual era o tamanho do objeto? 1,5 dividido por 3 dá 0,5. Assim eu não vou mais precisar fazer os raios, não vou precisar ficar mais me matando. Tu vê aí algumas vezes o cara que faz uma apostila nova, para dar um diferencial na apostila dele, ele bota essa questão, faz um estudo dessa questão e monta uma fórmula nova para o aluno poder calcular sem manjar muito a física de fato, entendeu? Usando um pouquinho de bom senso, a relação entre as coisas, certo? Mas ó, não é a primeira vez que eu faço a questão, eu já fiz outras vezes, e toda vez que eu vou fazer ela eu fico enrolando para achar os triângulos retângulos e poder matar a questão usando uma
vale a pena o aluno simplesmente pegar a manha de fazer de uma outra forma que não exija tanto esforço. Como é que é? Distância do objeto ao espelho, distância do objeto ao observador. Divide. Esse número é quantas vezes menor o espelho precisa ser que o objeto para poder ser visto. Uma questão que de repente eu dou sorte. Tenho 1,75 m, 1,76m na verdade, 1,75m, quase 1,80m. Supor que o professor tem 1,80m, um mês arranho de 1,80m. Sabe qual é o tamanho do espelho para poder me ver da cabeça aos pés? A metade. É a metade. Ou seja, se eu tenho 1,80m, o espelho precisa ter só 90 centímetros, eu consigo me ver das cabeças aos pés. Aí é claro, eu preciso regular em que alto o espelho vai ter que estar, certo? Dependendo de que distância eu vou ficar até ele. Mas tu vê, tem questão que te obriga a fazer todo o cálculo. Mas depois de tanto fazer esse cálculo, eu percebo que é sempre a metade do tamanho do sujeito. Então se um cara tem 2 metros de altura, que espelho que tem que ter na casa dele? 1 metro. Se um cara tem... Não. Isso é porque, ó, cuidado. Esse é um observador vendo um objeto. Quando for um observador vendo um objeto, nós vamos fazer essa conta. Distância do objeto ao espelho, distância do objeto ao observador, divide o tamanho do objeto, 1,5, por esse valor para descobrir o tamanho do espelho. Para começar a fazer toda a geometria. Mas se tu quer se ver no espelho, não quer ver planta, quer se ver, aí é a metade. Pode decorar isso que é a metade. Certo? Então se eu tenho 2 metros de altura e eu quero me ver da cabeça aos pés, basta que o espelho tenha 1 metro. Se eu tenho 1,5 m de altura, basta 75 centímetros de espelho, para a gente se ver da cabeça aos pés. Certo? É uma outra questão clássica. Gostei de ver, deu trabalho essa aí. Valeria a pena vocês arriscarem de novo em casa. Arrisca, tenta fazer os triângulos, não conseguir de novo, pede de novo, me traz o triângulo para eu tentar te ajudar a montar um triângulo e matar a questão. Então, bem bonita essa questão, estou orgulhoso, pode pedir a tua, não fique envergonhada, pede mesmo. Não, era aquela a primeira que eu pedi, Otávio. Ah, sim, tu estava escabreira de achar que era muito fácil. Sim, Não, linda a questão.